Então, bom dia a todos e todas, né? Em nome do Departamento de Clínica Médica, que tem uma preocupação muito grande na atualização e integração de conhecimentos de toda a equipe envolvida. A gente vai dar continuidade agora, em 2023, à nossa reunião de temas relevantes na prática clínica, né? E hoje a gente tem muita honra de estar recebendo da disciplina de endocrinologia e metabologia, o professor Dr. Madison Queiroz Almeida, aqui, médico assistente da divisão, e a doutora Isabelle Pinheiro Amaro, nossa querida médica residente do programa, para discutir conosco hipertensão endócrina, importância para o clínico. Então, desde já agradeço muitíssimo o cuidadoso preparo dessa reunião e, ao final, nós vamos abrir para perguntas de todos. Muito obrigada. Bom dia. Então, me chamo Isabelle, sou residente do primeiro ano de endocrinologia. Vou apresentar o caso clínico e, posteriormente, passar a palavra para o Dr. Madison, que é chefe da divisão de adrenal da disciplina de endocrinologia do Hospital das Clínicas do HC e do ICESP. Então, não temos nenhum conflito de interesse. E o caso clínico trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 69 anos, que vem encaminhada para a endocrinologia para investigação de uma hipertensão arterial resistente. Ela relatava o diagnóstico de hipertensão por volta dos 33 anos de idade, sempre com difícil controle, apesar do uso regular das medicações. Ela tinha episódios de fraqueza muscular e hipocalemia evidenciada em exames laboratoriais, com necessidade de reposição oral de potássio. Negava episódios de paroxismos adrenérgicos, negava surgimento de estrias violáceas, fragilidade capilar ou pletora facial. De antecedentes, ela tinha um diabetes tipo 2, teve um episódio de infarto com necessidade de revascularização miocárdica em 2011, aos 58 anos, 2 episódios de AVC isquêmico, um em 2011, após o infarto, aos 58 anos, e em 2017, aos 64 anos, evoluiu com doença renal crônica, estadio 3A, e dislipidemia. De medicações de uso contínuo, ela tinha como antihipertensivos a losartana, clonidina, hidralazina, lodipino. Estava em uso das outras medicações para as outras comorbidades e estava em reposição do slow K para a hipocalemia. De hábitos de vida, tinha um tabagismo de 60 anos de massa, tinha cessado há 10 anos e negava etilismo. No exame físico dela, o que chamava atenção eram os níveis pressóricos elevados, mesmo com o uso regular das 4 classes de antihipertensivo, e tinha uma obesidade grau 1, sem outras alterações dignas de nota no exame físico. Então, recapitulando, a paciente foi diagnosticada com hipertensão aos 33 anos de idade, teve um episódio de infarto em 2011 com necessidade de revascularização miocárdica, 2 episódios de AVC isquêmico em 2011 e 2017 e evoluiu com DRC estadio 3A. Apresentava também episódios de hipocalemia sintomáticas e, de história familiar, tinha uma mãe e 2 irmãos com hipertensão diagnosticada após os 50 anos de idade. Então, aqui a gente inicia com algumas questões para ilustrar o caso. A questão 1, vocês podem responder via QR Code. Em relação às causas de hipertensão secundária, é correto afirmar, como a paciente apresenta diabetes tipo 2 e antecedente de AVC isquêmico, a principal hipótese diagnóstica seria estenose de artéria renal. Letra B, febroconocitoma é a principal causa de hipertensão endócrina e a ausência de paroxismos adrenérgicos não exclui o diagnóstico nessa paciente. Letra C, o hiperaldosteronismo primário é a principal causa de hipertensão endócrina dentre os pacientes com hipertensão resistente, cerca de 15 a 20% dos casos. Ou letra D, a investigação de hiperaldosteronismo primário deve ser feita somente na presença de hipocalemia associada à hipertensão. Certo? Então, temos 42 respostas até o momento. A grande maioria marcou C, alguns marcaram a letra B e alguns a letra A. Vai ser comentada posteriormente a resposta pelo Dr. Madison.
prosseguindo, de exames laboratoriais, em 2020, quando a paciente veio encaminhada, a gente tinha um hemograma sem alterações significativas, tinha uma hipocalemia discreta em uso do Slow K, um diabetes controlado com uma glicada menor que 7, um LDL fora da meta para quem já tinha tido doença cardiovascular estabelecida e uma transaminase discretamente elevada, sem significância clínica. Foi, então, prosseguido com um rastreio de hipertensão secundária. Foi realizado rastreio para hiperaldosteronismo primário em vigência de uso de losartana, hidralazina, lodipino, clonidina e Slow K, na qual a gente pode observar valores bastante elevados de aldosterona, superior a 10, de 66,3, uma renina supressa inferior a 4, com uma relação aldosterona-renina superior a 2, de 16,6, com hipocalemia de 3,4. Em relação à investigação de outras causas de hipertensão secundária, foi feito o rastreio para feocromocitoma, na qual ela tinha metanefrinas por espectrometria de massa negativas, e investigação de hipertensão renovascular com a realização de ultrassom Doppler de artérias renais sem estenose. Após o rastreio positivo para hiperaldo, realizou uma tomografia com cortes adrenais, na qual a gente consegue observar o espessamento das adrenais bilaterais. Aqui a gente consegue ver mais a adrenal esquerda, a adrenal direita, não dá para ver bem no outro corte, mas não tinha presença de nódulos, tinha um espessamento bilateral. Então, a gente vem para a nossa segunda questão: como prosseguir com a investigação dessa paciente? Letra A. A ausência de nódulos adrenais na tomo descarta o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário para a paciente. Letra B. Como a tomo não evidenciou nódulos adrenais, devemos optar por tratamento medicamentoso com espironolactona entre 25 e 50 mg dia, já que se trata de um hiperaldosteronismo por hiperplasia adrenal bilateral. Letra C. Devemos solicitar uma ressonância magnética de abdômen superior, pois a sensibilidade da ressonância para identificar nódulos adrenais é superior à tomo. Ou, como a acurácia da tomo para determinar as lesões adrenais produtoras de aldosterona é baixa, devemos prosseguir a investigação com o cateterismo de veias adrenais, que dividiu mais opiniões entre a letra D, a letra C e a letra B. Vamos comentar mais adiante. Foi prosseguido com cateterismo de veias adrenais, na qual a gente faz a cateterização pela veia femoral e, sob estímulo contínuo de cortrosina para estimular ambas adrenais, é feita a cateterização e a coleta de sangue da veia cava inferior, da veia adrenal direita e da esquerda, na qual a direita tem uma maior dificuldade técnica para cateterização por ser mais curta e drenar para a veia cava inferior em um ângulo reto. Então, a gente tem que ter a avaliação se o cateterismo foi adequado para confiar nos valores. De resultados, então, a gente vai ter a dosagem do cortisol, da aldosterona, nos 3 sítios, e a gente vai fazer a avaliação da aldosterona normatizada para avaliação do resultado. Então, como a gente vai fazer a avaliação da cateterização? A gente faz a relação do cortisol de ambas as veias adrenais sobre o cortisol da veia cava inferior. E quando a relação é superior a 5, a gente confia no cateterismo. No caso da nossa paciente, a relação de ambas as adrenais foi maior que 5. Se houve lateralização, a gente vai avaliar a aldonormatizada da adrenal de maior valor sobre a de menor valor, e quando temos uma relação maior ou igual a 4, houve lateralização. Então, comparando a aldonormatizada da veia adrenal direita sobre a esquerda, temos um valor de 89,5, que configura a lateralização à direita. E a gente avalia a supressão contralateral comparando a adrenal contralateral com a veia cava inferior, e se a gente encontra um valor menor ou igual a 0,5, houve supressão contralateral. Então, o cateterismo foi positivo, lateralizou à direita, e a veia a adrenal contralateral está supressa. Questão 3, então. Qual a conduta esperada para esse caso? Está indicada a adrenalectomia direita e a taxa de remissão completa da hipertensão, que seria uma pressão normal sem medicação, é elevada, superior a 50%.
Letra B. Embora a paciente seja hipertensa há mais de 30 anos, a cura do hiperaldosteronismo primário após cirurgia está associada à melhora significativa do controle pressórico, com remissão completa da hipertensão ocorrendo em menos de 50% dos casos. Letra C. Como a paciente já apresenta lesão de órgão-alvo, não há benefício em tratamento cirúrgico, mesmo o cateterismo mostrando doença unilateral. Ou letra D. O alvo principal do tratamento medicamentoso com espironolactona é a reversão da hipocalemia. Então, já temos 44 respostas, que também dividiam as opiniões entre a letra D, todas as letras, né, com mais frequência a letra D. Foi otimizado o tratamento da paciente introduzindo espironolactona, dava em uso de 150 mg dia, atenolol 100 mg dia, além da losartana, amlodipina, hidralazina e clonidina. Mantinha uma renina supressa e houve correção da hipocalemia, e a paciente foi submetida, então, à adrenalectomia direita em outubro de 2022, com anatomopatológico com um aldosteronoma de 1,4 centímetros. Após a cirurgia, ela evoluiu com normalização pressórica. A gente vê, mesmo sem antihipertensivos, a pressão em torno de 110 por 70, 120 por 80, mantido o atenolol pela doença arterial coronariana. A aldosterona teve uma queda dos níveis, de 58 até 30 dias pós-operatório de 3,2, mantinha uma renina supressa, que configuraria um aldosteronismo, mas a paciente não tinha clínica, não tinha hipotensão postural, o potássio ficou no limite superior, então ainda não houve necessidade de fazer a reposição mineralocorticoide para a paciente. E ela está em seguimento, aguardando novos exames laboratoriais. Passo a palavra, então, ao Dr. Madison, que vai ministrar a aula de hipertensão endócrina. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer participar dessa reunião que é tão importante para os residentes. Bom, então vou começar discutindo um pouco com vocês as diversas causas de hipertensão endócrina. Então, as causas mais frequentes são adrenais, o hiperaldosteronismo primário, que vai ser o foco principal da aula, e outras causas mais raras de hipertensão endócrina de origem adrenal, que são feocromostoma ou paraganglioma simpático, produtor de noradrenalina, síndrome de Cushing, tumores produtores de deoxicorticosterona e algumas formas raras de hiperplasia adrenal congênita. E nós temos também causas hipofisárias, também mais raras, como a doença de Cushing e a acromegalia, e as causas relacionadas à tireoide. Embora hiper e hipotireoidismo sejam doenças bem mais prevalentes, não existe uma prevalência bem determinada da hipertensão arterial nessas condições, e geralmente a elevação da pressão arterial associada à disfunção tireoidiana é bem discreta, não tão importante como nas causas adrenais. Então, o hiperaldosteronismo primário, ele é definido como uma secreção autônoma de aldosterona que não é regulada pelo sistema renina-angiotensina ou pelos níveis séricos de potássio. Então, ocorre um aumento da reabsorção de sódio no túbulo distal, ducto coletor, com aumento da perda de potássio, e ocorre como mecanismo, como consequência, uma supressão do sistema renina-angiotensina-aldosterona na tentativa de inibir a secreção de aldosterona, mas a secreção de aldosterona ela ocorre de forma autônoma por um adenoma ou por uma hiperplasia da glândula suprarrenal. Mas ocorre, então, uma redução da reabsorção tubular proximal de sódio que acaba aumentando a oferta distal, o que contribui para esse ciclo vicioso que é a contínua reabsorção distal de sódio com perda de potássio. Bom, uma das mensagens mais importantes que eu quero deixar nessa aula é que o hiperaldosteronismo primário é uma doença extremamente prevalente. A prevalência do hiperaldosteronismo primário, ela aumenta progressivamente de acordo com o aumento da gravidade da hipertensão arterial, indo de 3% em pacientes com hipertensão estágio 1 até 13% em pacientes com hipertensão estágio 3, com uma prevalência média de 6,1% entre todos os pacientes hipertensos. Mas se nós considerando os pacientes com hipertensão resistente, a prevalência
prevalência do hiperaldo aumenta para 17% a 23%, que é o caso da paciente que foi apresentada. Se nós considerarmos que no Brasil cerca de 1/3 da população adulta tem hipertensão arterial, se nós considerarmos essa prevalência média de 6,1%, nós podemos estimar que nós temos mais de 2 milhões de brasileiros com hiperaldosteronismo primário e a grande parte desses pacientes sem diagnóstico de uma doença que tem um enorme impacto cardiovascular. Então, qual que é a importância do diagnóstico do hiperaldosteronismo primário? Além de se ter um tratamento específico para a causa da hipertensão, que está associado a uma remissão completa ou parcial da hipertensão arterial, os pacientes com hiperaldosteronismo primário, eles têm um risco cardiovascular mais elevado quando comparado aos pacientes com hipertensão primária, pareados para a idade, sexo e gravidade da hipertensão arterial. Então, pacientes com hiperaldo primário, quando comparados com pacientes com hipertensão essencial, têm mais fibrilação atrial, mais doença arterial coronariana, mais ICC, mais AVC, e isso ocorre em decorrência dos efeitos extra-renais da aldosterona em induzir aterosclerose e fibrose com remodelamento cardíaco. Quais que são as indicações de rastreamento do hiperaldosteronismo primário? Então, o rastreamento está indicado em pacientes com hipertensão e hipocalemia espontânea ou induzida por terapia com diurético, hipertensão associada a incidentaloma de adrenal, pacientes com PA maior que 150 por 100 em 3 ocasiões diferentes, que é a situação em que a prevalência aumenta é superior a 8%, e essa indicação inclui os pacientes com hipertensão resistente, que é definida pela ausência de controle pressórico na vigência de 3 medicações antihipertensivas, sendo uma delas preferencialmente diurético. O rastreamento ele também está indicado nos pacientes com hipertensão e história familiar de hipertensão ou doença cerebrovascular antes dos 40 anos e em pacientes hipertensos que são parentes de primeiro grau de pacientes com hiperaldo primário em decorrência da possibilidade de tratar-se de hiperaldosteronismo familiar. Então, em relação à primeira pergunta, em relação às causas de hipertensão secundária, para o caso apresentado, acho que a maioria de vocês escolheu a opção correta. Embora a paciente tenha comorbidades, tenha a evidência de aterosclerose que possa estar associado com estenose da artéria renal, essa paciente ela teve um diagnóstico de hipertensão aos 30 anos, então até pela frequência, pela prevalência de hipertensão secundária nessa idade, a principal hipótese diagnóstica era realmente hiperaldosteronismo primário, que, como eu falei, é responsável por 15 a 20% das causas de hipertensão resistente. O feocromocitoma é uma causa bem mais rara do que o hiperaldosteronismo primário, e um dado muito importante é que menos da metade dos pacientes com hiperaldosteronismo primário apresentam hipocalemia, em torno de 30% a 40%. Então, a indicação do rastreamento do hiperaldosteronismo primário, ela deve ser feita pela gravidade da hipertensão arterial e não pela presença de hipocalemia, porque se nós fizermos o rastreamento somente nos pacientes que apresentam hipocalemia, nós vamos ter uma elevada taxa de subdiagnóstico do hiperaldosteronismo primário. E como que é feito o rastreamento do hiperaldo primário? O rastreamento é feito pela dosagem de aldosterona e renina. Atualmente, o laboratório de hormônios do HC e a grande parte dos laboratórios externos determinam a concentração direta da renina e não mais a atividade plasmática de renina, que era determinada anteriormente. É uma metodologia mais complicada, porque é um cálculo indireto, mas a gente sempre está mais habituado a lembrar da relação aldosterona sobre a atividade plasmática de renina, que uma relação maior ou igual a 30 configura um rastreamento positivo para o hiperaldosteronismo primário. Mas hoje já existe bem estabelecido o cutoff da relação aldo sobre concentração direta de renina, que é um cutoff maior ou igual a 2, que tem um valor preditivo negativo de 99% para excluir o diagnóstico do hiperaldosteronismo primário.
Então, esse é o algoritmo de investigação diagnóstica dos pacientes com hiperaldosteronismo primário, que é seguido tanto pela endócrino, como pela nefro, como pela unidade de hipertensão do INCOR. Então, nós consideramos um rastreamento positivo para hiperaldosteronismo primário quando o paciente tem uma aldosterona maior ou igual a 10, uma relação aldo-renina maior ou igual a 2, ou aldo-atividade plasmática de renina maior ou igual a 30. É sempre importante corrigir o potássio, porque a hipocalemia pode suprimir a renina, mas se um paciente tem uma relação positiva com aldosterona maior que 10, uma renina suprimida, mesmo na vigência de hipocalemia, isso fortalece ainda mais a positividade do rastreamento. Se o paciente tem renina suprimida com aldosterona maior que 20 e hipocalemia, como é o caso da paciente que foi apresentada, não há indicação de teste confirmatório e nós podemos prosseguir para a tomografia de adrenais para tentar estabelecer a etiologia do hiperaldosteronismo primário. Para os demais casos, nós realizamos um teste confirmatório. O teste confirmatório mais utilizado no serviço é o teste da furosemida EV ou o teste da infusão salina. Esses testes, a interpretação sempre se baseia na compreensão da fisiologia do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, se nós infundirmos 2 litros de soro fisiológico por 4 horas num paciente que não tem hiperaldosteronismo primário, nós vamos esperar a supressão dos níveis da aldosterona. Já no paciente com hiperaldosteronismo primário, a aldosterona ela permanece maior do que 6 nanogramas por decilitro ao final do teste. A grande limitação desse teste é nos pacientes que têm hipertensão resistente ou que têm doença renal crônica e insuficiência cardíaca congestiva, nos quais nós não vamos poder fazer uma sobrecarga volêmica aguda de 2 litros de soro fisiológico. Então, nós acabamos utilizando com bastante frequência o teste da furosemida EV. O paciente recebe numa sala de testes dinâmicos, que nós temos no ambulatório da endocrinologia, 40 mg de furosemida EV, e após 2 horas nós determinamos a renina. A resposta esperada para um paciente que não tem hiperaldosteronismo primário seria o desbloqueio da renina pela injeção aguda do diurético. No paciente com hiperaldosteronismo primário, a renina permanece menor que 10 microunidades por ml após 2 horas da injeção da furosemida EV. E é sempre, quando o diagnóstico é confirmado por um teste positivo, nós seguimos então com a tomografia com cortes finos de adrenais para estabelecer a etiologia do hiperaldosteronismo primário. E é muito importante lembrar que a gente sempre tem que investigar a associação com hipercortisolismo em todos os pacientes com hiperaldosteronismo primário. Então, um dado muito importante que foi demonstrado recentemente pela nossa experiência é que é necessário realizar no mínimo 2 rastreamentos para hiperaldosteronismo primário para você excluir hiperaldosteronismo primário com uma alta sensibilidade. Isso porque aqui nós temos 216 pacientes com hiperaldosteronismo primário, cada paciente está aqui representado no eixo X, eles apresentam vários rastreamentos, e nós vemos que mesmo quando o paciente tem rastreamento positivo com diagnóstico confirmado, existe uma variação na secreção de aldosterona, e se você faz um único rastreamento para o hiperaldosteronismo primário, a primeira dosagem de aldosterona pode ser menor do que 10 nanogramas por decilitro. Então, a mensagem principal é que se o paciente tem hipertensão resistente, faz parte de um grupo com uma alta probabilidade de possuir hiperaldosteronismo primário, se o paciente tem renina suprimida, uma única dosagem de aldosterona menor do que 10 nanogramas por decilitro não exclui o diagnóstico, e é extremamente importante repetir um segundo rastreamento para o hiperaldosteronismo primário.
Em relação a uma dúvida muito importante na prática clínica, é a interferência das medicações antipertensivas. A grande parte das medicações antipertensivas, elas interferem na dosagem de aldosterona e renina, e o que acontece é que é muito difícil na prática clínica mudar todas as medicações antipertensivas, porque os pacientes apresentam hipertensão de maior gravidade e lesão de órgão-alvo. Então, para a gente entender um pouco, é sempre importante lembrar qual que é o efeito das medicações antipertensivas, qual que é o impacto das medicações antipertensivas no rastreamento. O beta-bloqueador ele tem um efeito principal de reduzir renina. Reduzindo renina, ele pode dar um falso positivo na relação. Mas se um paciente não tem hiperaldosteronismo primário, quando você suprime renina, a aldosterona tende a cair. Então, a aldosterona nesses pacientes vai ser, em geral, menor do que 10 nanogramas por decilitro. A clonidina, que é um agonista alfa-2 adrenérgico, ela vai ter um efeito muito semelhante ao beta-bloqueador, bloqueando renina e reduzindo a aldosterona. Já os diuréticos tiazídicos de alça, a espironolactona, os bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos, ECA e BRA, eles vão ter um efeito em desbloquear a renina, e desbloqueando a renina, eles podem reduzir a relação e causar um falso negativo. Os antipertensivos que menos interferem na relação, que são hidralazina, bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos e doxazosina, são hipotensores bem menos potentes, então é muito complicado você deixar um paciente com hipertensão grave, lesão de órgão-alvo, somente na vigência dessas medicações. Então, em geral, no primeiro rastreamento, nós não trocamos nenhuma medicação. Nós fazemos o primeiro rastreamento do hiperaldosteronismo primário na vigência de todas as medicações que o paciente está utilizando, que foi o caso da paciente que nós apresentamos. Porque se o paciente apresenta um rastreamento positivo, mesmo na vigência de medicações que tenderiam a desbloquear a renina, que são diuréticos, ECA, BRA, amlodipino, isso fortalece ainda mais o diagnóstico do hiperaldosteronismo primário e torna desnecessária a troca das medicações. Então, se um paciente apresenta uma aldosterona maior ou igual a 10 com renina suprimida, isso é considerado um rastreamento positivo, então nós prosseguimos com a investigação do hiperaldosteronismo primário segundo o fluxograma que eu mostrei em 2 slides anteriores. Se o paciente apresenta uma aldosterona maior ou igual a 10 com a renina desbloqueada, nós vamos avaliar o grau de desbloqueio da renina para decidir se nós vamos mudar as medicações antipertensivas. Se o paciente tem uma renina muito desbloqueada, maior que 30, mesmo na vigência de medicações que desbloqueiem a renina, é muito pouco provável o diagnóstico do hiperaldosteronismo primário, porque embora a diuréticos e ECA, BRA desbloqueiem a renina, na grande maioria dos casos não desbloqueiam a renina para o nível no limite superior da normalidade, como uma renina maior que 30. Se o paciente apresenta uma renina desbloqueada, mas normal baixo, de 4 a 30, ou uma atividade plasmática de renina de 0,3 a 2,5, aí realmente vai ser necessário trocar as medicações quando possível para confirmar o diagnóstico do hiperaldosteronismo primário. Nós substituímos inicialmente espironolactona e diuréticos, que são as medicações que de forma mais potente desbloqueiam a renina. Então, às vezes, só suspendendo espironolactona e diurético, a renina bloqueia sem ser necessário suspender ECA, BRA ou bloqueador de canal de cálcio. E aí, se a renina continua desbloqueada, aí vai ser necessário suspender ECA, BRA e bloqueador de canal de cálcio dihidropiridínico, quando for possível. Às vezes acontece do paciente ter um diagnóstico, uma hipertensão muito grave, ICC, não é possível suspender as medicações, não é possível estabelecer ao certo o diagnóstico, aí nós optamos por tratamento empírico, por exemplo. Já quando o paciente tem uma aldosterona menor do que 10 com uma renina suprimida, como eu comentei para vocês, é necessário repetir o rastreamento. Se a aldosterona vem maior que 10, o rastreamento é positivo. Se a aldosterona é menor do que 10,
Aí nós trocamos as medicações por hidralazina, verapamil, diltiazem e doxazosina, porque IECA, BRA tendem a reduzir os valores de aldosterona, e se a aldosterona continua menor que 10, o diagnóstico do hiperaldosteronismo primário está excluído. Então, esse ainda é um dos grandes desafios para o diagnóstico do hiperaldosteronismo primário, porque é uma doença extremamente prevalente, mas que ainda apresenta uma investigação diagnóstica, de certa forma, complicada, principalmente para os clínicos, para os médicos que estão na ponta, que estão vendo esses pacientes em centros que não são de referência. Bom, confirmado o diagnóstico do hiperaldosteronismo primário, a gente parte para o diagnóstico etiológico. A causa mais frequente é o hiperaldosteronismo idiopático bilateral, que é causado por hiperplasia bilateral, seguido pelas causas unilaterais em torno de 40% dos casos. A causa unilateral mais frequente é o adenoma produtor de aldosterona, como foi o caso da nossa paciente, que são tumores benignos que têm entre 0,5 e 3 centímetros, frequentemente tem menos do que 1 centímetro, e isso acaba diminuindo muito a acurácia da tomografia na identificação das causas unilaterais do hiperaldosteronismo primário. E aí nós temos também outras causas unilaterais que não são identificadas na tomografia, somente no anátomo patológico após um cateterismo ter mostrado doença unilateral, que são os micronódulos produtores de aldosterona e a hiperplasia unilateral da zona glomerulosa. Então, aqui a gente tem um aldosteronoma, que tem uma imunistoquímica para a enzima aldosterona sintase, que é a que sintetiza a aldosterona na zona glomerulosa da adrenal, micronódulos produtores de aldosterona e uma hiperplasia contínua da zona glomerulosa, que é a zona mais externa do córtex adrenal. Bom, então a primeira etapa do diagnóstico etiológico é determinar a lateralidade do hiperaldosteronismo primário. Segundo o consenso da Endocrine Society, publicado em 2016, indivíduos jovens com menos de 35 anos, que têm hipocalemia espontânea, que têm hiperaldo grave, que têm lesão adrenal unilateral, não necessitam de cateterismo de veias adrenais. Essa recomendação é baseada no fato da acurácia da tomografia ser baixa, ser aproximadamente 60%, para identificar causas unilaterais produtoras de aldosterona, e a acurácia do cateterismo de veias adrenais ser 97%. E a acurácia da tomografia ela cai após os 35 anos, porque aumenta a prevalência dos nódulos adrenais não funcionantes, que são os incidentalomas adrenais, que são identificados em torno de 7% dos indivíduos acima de 40 anos que fazem exames de tomografia, exames de imagem ou de ressonância por outras causas. Então, eu tenho aqui um exemplo, um paciente de 70 anos que foi encaminhado para investigar hiperaldo, teve o diagnóstico de hiperaldo confirmado. Esse paciente ele tem aqui um nódulo de 1,6 centímetros na adrenal direita e tem um espessamento na adrenal esquerda. Quando nós fizemos o cateterismo de veias adrenais, esse paciente tinha um nódulo não funcionante à direita e micronódulos produtores de aldosterona à esquerda. Ele foi submetido à adrenalectomia unilateral à esquerda e teve cura bioquímica do hiperaldosteronismo primário. Esse é outro caso que é um caso que não precisou de cateterismo, é uma situação muito mais típica. Você tem um adenoma de 4 centímetros com níveis de aldosterona muito elevados, a adrenal direita bem normal, então esse é um caso típico que não precisa de cateterismo. Você pode indicar direto a adrenalectomia esquerda, e aqui na macroscopia você vê um adenoma típico, é um nódulo benigno com muita gordura, porque todos os hormônios adrenais derivam da clivagem do colesterol, então as lesões benignas, as adrenais, tendem a ter muita gordura. Bom, e quando que nós indicamos cateterismo de veias adrenais à nossa instituição? Aqui nós seguimos parcialmente a recomendação da Endocrine Society,
Porque se nós formos indicar cateterismo para todos os pacientes que têm diagnóstico do hiperaldosteronismo primário após os 35 anos, nós vamos acabar indicando cateterismo para todos os pacientes. Isso porque o tempo médio do diagnóstico do hiperaldosteronismo primário na nossa instituição, depois do diagnóstico da hipertensão até o diagnóstico do hiperaldosteronismo primário, é em média 15 anos. Então, a maior parte dos pacientes já chegam na endócrino para o diagnóstico do hiperaldo primário com lesão de órgão-alvo. Mas isso a gente, acho que a partir do momento que a gente começa a pensar mais no diagnóstico, a lembrar que é uma doença frequente e que você não precisa ter hipocalemia para indicar o rastreamento para o hiperaldosteronismo primário, a gente espera reduzir um pouco esse retardo no diagnóstico dos pacientes com hiperaldo primário. Então, nós utilizamos como critério para a indicação de cateterismo a idade do diagnóstico da hipertensão. Então, o cateterismo está indicado em pacientes que têm tomografia normal, que têm anormalidades bilaterais, e aí espessamento adrenal é considerado uma anormalidade adrenal, e em pacientes que têm lesão unilateral com diagnóstico da hipertensão após os 40 anos, devido à possibilidade de tratar-se de um incidentaloma adrenal. Nós não indicamos cateterismo de veias adrenais em indivíduos com diagnóstico da hipertensão antes dos 40 anos, com hiperaldo grave e lesão unilateral maior ou igual a 1,6 centímetros, sem espessamento adrenal contralateral. Aqui na nossa instituição, a taxa de sucesso na radiologia intervencionista da cateterização é de 90%, mas o HC é o único serviço do Brasil que faz cateterismo com essa taxa de 90%, que também é outra limitação para a determinação etiológica de uma doença extremamente frequente, como é o caso do hiperaldosteronismo primário. Então, em relação à questão 2, como prosseguir com a investigação dessa paciente? Então, como eu comentei com vocês, a acurácia da tomografia para determinar a lateralidade é baixa, então a ausência de nódulos adrenais não descarta o diagnóstico de hiperaldosteronismo nessa paciente. E também não descarta a possibilidade de doença unilateral. O paciente pode ter uma tomo normal e pode ter doença unilateral. Então, existem algumas situações que nós até podemos optar por tratamento medicamentoso sem indicar cateterismo, mas não porque o diagnóstico já seja obviamente bilateral, ou porque a paciente não tem condições clínicas de fazer cirurgia, ou porque a paciente tem um hiperaldo leve e pode-se optar pelo tratamento medicamentoso com espironolactona. A letra C, a ressonância ela é um método de imagem mais caro e que, para avaliação das lesões benignas adrenais do hiperaldosteronismo, ela não adiciona absolutamente nenhuma informação quando comparada à tomografia. E a resposta correta é a D, como a acurácia da tomografia para determinar as lesões adrenais produtoras de aldosterona é baixa. Quando, se tiver disponível, que é o nosso caso, nós prosseguimos com a investigação através de um cateterismo de veias adrenais. Então, eu sempre mostro esse algoritmo nas minhas aulas, que é uma forma da gente tentar reduzir um pouco a indicação de cateterismo de veias adrenais, considerando a realidade do Brasil, que é a que a grande parte dos serviços não tem cateterismo, inclusive universidades importantes não têm cateterismo de veias adrenais disponível. Então, se você tem um paciente que tem uma tomo normal, embora exista a possibilidade de doença unilateral, a chance de produção bilateral e de você acabar optando por um tratamento medicamentoso depois da realização do cateterismo é em torno de 90%. Então, essa é uma situação em que você pode, até quando não tem cateterismo de veias adrenais, optar diretamente pelo tratamento medicamentoso. Já quando o paciente ele tem lesões bilaterais, é uma situação um pouco mais complicada, porque 40% desses casos ainda são unilaterais. Então, se você não indica cateterismo
e institui o tratamento medicamentoso com espironolactona porque o paciente tem lesão bilateral, a chance de você errar é muito alta e de não oferecer para o paciente uma possibilidade de melhora importante ou até remissão da hipertensão arterial. E a gente tem que lembrar que a espironolactona ela tem ação antiandrogênica, então nas doses utilizadas para o tratamento do hiperaldosteronismo primário é bem complicada no sexo masculino, porque vai causar ginecomastia, redução da libido, e se o paciente já tem doença renal crônica, vai piorar sensivelmente a função renal e pode induzir hipercalemia. Se o paciente tem lesão unilateral, com adrenal contralateral normal e tem um nódulo maior ou igual a 1,6 centímetros, a chance dele ter uma produção unilateral por esse nódulo é muito alta, nós podemos indicar diretamente a cirurgia. Se o paciente tem um nódulo menor ou igual a 1,5 centímetros, a chance maior ainda é de produção unilateral, embora 70% não seja muito alto, mas aí a gente leva em consideração a idade do paciente e gravidade do hiperaldo. Quanto mais jovem for o paciente, maior a chance do nódulo unilateral que ele tem ser a causa do hiperaldosteronismo primário. Em relação ao tratamento, o tratamento é cirúrgico, para os casos que têm produção unilateral, que é a adrenalectomia unilateral laparoscópica, e aí é muito importante utilizar a espironolactona no pré-operatório para desbloquear a renina e evitar hipoaldosteronismo no pós-operatório, mas às vezes o hiperaldo é tão grave que você não consegue desbloquear a renina, mesmo com doses muito altas de espironolactona no pré-operatório, que foi o caso que a Isabelle apresentou. Embora o hiperaldo seja uma causa secundária de hipertensão arterial, a gente tem que lembrar que o paciente pode ter outros componentes da hipertensão arterial. Pode ter um componente de hipertensão familiar, pode ter obesidade, sobrepeso, que é bem frequente, e a gente tem que lembrar que o paciente ele demora em média 15 anos para o diagnóstico do hiperaldosteronismo primário, e isso diminui a taxa de remissão completa associada ao tratamento cirúrgico. Então, na nossa instituição, a taxa de remissão completa, que é a normalização da pressão sem medicações antihipertensivas, é 37%, mas todos os outros pacientes, mesmo que não tenham remissão completa, têm uma melhora significativa do controle pressórico com redução do número de medicações antihipertensivas utilizadas. Uma coisa muito importante de lembrar no pós-operatório é que, como a nossa paciente ela não teve hipotensão, o paciente fica com aldosterona baixa, renina baixa, isso é um hipoaldosteronismo hiporreninêmico, sódio no limite inferior da normalidade, potássio no limite superior da normalidade, não tem hipotensão, não tem clínica, não precisa repor fludrocortisona, desde que nós evitemos IECA e BRA. Porque se você utilizar IECA e BRA no pós-operatório, você vai precipitar um hipoaldosteronismo clínico. Lógico que tem indicações, paciente diabético, que pode ter outras indicações para uso de IECA e BRA, mas aí suspende por um período médio de 3 meses, depois reinicia em doses mais baixas e vai monitorizando o potássio e a função renal. Para os pacientes que têm indicação de tratamento farmacológico, nós utilizamos espironolactona inicialmente 50, vamos progredindo a dose a cada 2 semanas, até uma média de 150 miligramas por dia, mas pode chegar até 400. Então, essa é outra coisa importante. A dose de espironolactona associada à redução de mortalidade cardiovascular em pacientes que têm ICC, e provavelmente isso vai se aplicar também à finerenona, que foi aprovada na Anvisa, mas que nós ainda não temos estudos da finerenona em hiperaldosteronismo primário. Então, a dose da espironolactona utilizada para ICC não é suficiente para tratar, e a dose que é utilizada como 4ª droga da hipertensão resistente em pacientes que não têm hiperaldo não é suficiente para tratar o hiperaldosteronismo primário. Então, nós temos que utilizar doses mais elevadas, sendo que doses acima de 75 miligramas são associadas a efeitos antiandrogênicos, como ginecomastia e redução da libido em homens, e essa é a grande limitação do uso da
espironolactona nos homens. Tem que ser bastante cautela em pacientes idosos. Pacientes idosos são muito mais suscetíveis a apresentar piora da função renal depois do início da espironolactona. E aí nós temos o eplerenone, que é um antagonista da aldosterona não esteroidal, que não tem efeitos antiandrogênicos, mas que nós não temos disponíveis no Brasil. Então, fora, no setor privado, o paciente pode importar, Argentina, Uruguai, mas não é uma realidade do SUS. Então, é uma medicação efetiva para tratar o hiperaldosteronismo, desbloquear a renina, que não tem efeitos antiandrogênicos. E que, em teoria, a finerenona poderia substituir o eplerenone, né? Mas ainda não tem estudos da finerenona em hiperaldo, mas provavelmente vai ser só uma questão de determinar a dose, que com certeza vai ser uma dose maior da que vai ser utilizada para a doença renal crônica. Bom, quando o paciente é tratado clinicamente, é muito importante lembrar que o alvo não é somente a normalização da pressão e a normalização do potássio. É importante desbloquear a renina. Então, essa é uma meta-análise publicada em 2018, que foi comparada à incidência cumulativa de eventos cardiovasculares no hiperaldo tratado com espironolactona versus os pacientes com hipertensão essencial. E aí a gente vê que quando a renina estava desbloqueada, ocorreu uma redução significativa acumulativa dos eventos cardiovasculares, que se assemelhou à hipertensão essencial, o que não aconteceu nos pacientes tratados com espironolactona sem desbloqueio da renina. Então, em relação à última questão, que foi perguntado qual a conduta e a evolução esperada para esse caso, então realmente estava indicada a adrenalectomia direita, mas a taxa da remissão completa ela é inferior a 50%. A resposta B está correta, porque embora a paciente tenha hiperaldo de longa data, se ela tem uma causa unilateral, a cirurgia vai promover uma melhora significativa do controle pressórico e remissão completa da hipertensão arterial em aproximadamente 37% dos casos, que foi o que aconteceu no caso clínico apresentado. Como a paciente já apresenta lesão de órgão-alvo, não há benefício em tratamento cirúrgico. Acho que sempre há benefício. Essa paciente, por exemplo, ela tinha um hiperaldo muito grave, a gente não ia conseguir desbloquear a renina, mesmo com doses muito elevadas de espironolactona. Mesmo que ela não tivesse remissão completa da hipertensão, ela com certeza teria uma melhora significativa do controle pressórico. E, embora ela já tenha de órgão-alvo, lesão de órgão-alvo, existe benefício sim do tratamento cirúrgico. E como eu acabei de comentar com vocês, o alvo principal do tratamento medicamentoso com espironolactona não é a reversão da hipocalemia. Esse é um dos critérios. É reversão da hipocalemia, normalização da pressão arterial e desbloqueio da renina. Então, como mensagens finais, eu gostaria de deixar que o hiperaldo é uma doença extremamente subdiagnosticada, apesar de ter um enorme impacto cardiovascular e possuir um tratamento específico. O rastreamento do hiperaldo primário ele deve ser baseado em 2 dosagens de aldosterona e renina, com um valor de corte de aldosterona maior ou igual a 10 nanogramas por decilitro, sendo mais adequado. O rastreamento para o hiperaldo primário pode ser feito inicialmente na vigência de todas as medicações antihipertensivas, incluindo diuréticos e espironolactona. O cateterismo de vias adrenais ele ainda é necessário para determinar a lateralidade da produção de aldosterona em uma parcela considerável dos casos, mas quando não for possível realizar o cateterismo, pode-se tentar tratamento medicamentoso. Então, essa também é uma forma de tratar quando o cateterismo não for disponível. E o tratamento clínico com antagonista de aldosterona, ele deve objetivar o desbloqueio da renina a fim de reduzir a morbidade cardiovascular. Então, como bibliografia, eu deixo esse artigo de revisão de 2017, que tem a conduta que é adotada no serviço de endocrinologia, na Nefro e no INCOR, e também esse guia prático em doenças adrenais e hipertensão endócrina, que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, obrigado pela atenção de todos e eu estou disponível para perguntas.
Professor Madison, muito obrigada, excelente aula, e está aberta para perguntas. Foi tão perfeito, todo hein? Mundo entendeu tudo. Professora Ana Cláudia, quer fazer um comentário? Bom dia. Eu quero inicialmente cumprimentar a Isabelle e o Madison pela apresentação de hoje e ressaltar, né, Madison, a excelência que nós desenvolvemos nos últimos anos na assistência de pacientes com distúrbios da glândula suprarrenal. Essa excelência se baseia não só no atendimento médico, mas também radiológico, laboratorial, o que permite um completo diagnóstico e também a contribuição importantíssima do grupo da urologia, da cirurgia, né? Então, quero te cumprimentar. O Madison é um líder desse grupo de estudo de hipertensão endócrina e, certamente, um cientista também que contribui muito. Madison, eu queria que você comentasse, que eu sei que é um assunto novo, mas pacientes com hiperaldosteronismo também têm tido uma apresentação oncológica, e eu sei que essa é uma vertente de estudo atual. Você gostaria de comentar que a gente tem um conhecimento já bastante sólido sobre o impacto cardiovascular. Mais recentemente, esse grupo de pacientes também tem um risco oncológico. Bom, obrigado, professora, pelos comentários. Então, a aldosterona, ela, além de ter os efeitos extrarrenais de induzir a aterosclerose, ela também ativa vias relacionadas à proliferação celular e oncogênese. Então, já tem estudos epidemiológicos que mostram que pacientes com hiperaldo têm uma prevalência maior de cânceres, de forma geral, e especificamente um deles é o câncer da tireoide. Então, nós estamos até desenvolvendo um estudo transversal de corte no INCOR e no ICESP, para tentar estabelecer a prevalência de hiperaldo em pacientes com câncer de tireoide versus pacientes com hipertensão resistente no INCOR. Mas essa é uma área que, com certeza, a gente ainda vai ter bastante novidade, está crescendo bastante. Só para completar, Madison, também seria interessante comentar que os pacientes que têm nódulos na glândula suprarrenal, que são secretores de aldosterona, eles também podem ter uma secreção mista, e que precisa ser, às vezes, investigada. E aí vem a produção também autônoma de cortisol. Gostaria que você comentasse como é que a gente faz esse rastreamento. Então, hoje, a investigação do hipercortisolismo está indicada em todos os pacientes que têm hiperaldo. É lógico que, se o paciente tem nódulo adrenal, aumenta a chance de ter hipercortisolismo, secreção associada de cortisol, versus quando o paciente tem tomo normal. E o exame de rastreio é o teste de depressão com dexametasona no miligrama. Pode até, não precisa até inicialmente fazer cortisol urinário, cortisol salivar, você pode inicialmente fazer o teste de supressão com dexametasona no miligrama, que consiste, o paciente toma 1 miligrama de dexametasona às 23 horas e no outro dia, entre 7 e 8 horas da manhã, ele coleta o cortisol sérico. Um cortisol menor do que 1,8 exclui o hipercortisolismo. Se o cortisol vier maior que 1,8, aí sim está indicada a complementação da investigação. Mas o exame inicial de rastreio, para simplificar, é o teste de depressão com dexametasona 1 miligrama. Excelente. Temos uma pergunta aqui do HU, que a gente agradece muito a participação na reunião também. E a pergunta é a seguinte: gostaria de saber se a cirurgia é muito superior ao uso apenas de espironolactona ou a decisão cirúrgica é favorecida apenas pelos efeitos colaterais da droga. Então, essa é uma pergunta bem interessante. Nós não temos ainda estudos que avaliem mortalidade para responder essa pergunta. Nós temos alguns estudos que mostram que a cirurgia ela é mais efetiva em promover a redução de hipertrofia miocárdica do ventrículo esquerdo, por exemplo,
E quando você faz a cirurgia, você tem quase 40% de chance do paciente ficar sem nenhuma medicação antihipertensiva. Quando você faz o tratamento medicamentoso, além dos efeitos colaterais no sexo feminino, você está associando a uma medicação a uma lista que já tem, no mínimo, em média, 3, 4 medicações antihipertensivas, e aí também tem a questão da aderência do paciente. Então, quando tem indicação cirúrgica, o paciente não tem contraindicação pelo risco cirúrgico, eu acho que você oferecer para o paciente a chance dele reduzir o número de medicações antihipertensivas que ele usa e até suspender totalmente, é algo bem considerável. Perfeito. Mais alguma pergunta? Um minutinho. Professor, tudo bem? Obrigado pela aula. Obrigado. Professor, eu tenho uma dúvida em relação aos cuidados que a gente deve ter quando a gente vai fazer essa coleta laboratorial dessa aldosterona, dessa renina. Além desses antihipertensivos que podem influenciar nesses resultados, a gente tem que tomar algum cuidado extra em relação ao horário que a gente vai fazer essa coleta ou em relação à alimentação que o paciente tem no dia anterior? Tem alguma outra coisa nesse sentido? Tem sim, isso é bem interessante também. A coleta sempre pela manhã. Se você coleta à tarde, por exemplo, e o paciente tem uma aldosterona elevada com a renina suprimida, isso é um rastreamento positivo. Mas ao longo do dia, como todo mundo tende a deambular mais, isso é um estímulo para a ativação do sistema renina-angiotensina, e se o paciente tem um hiperaldo mais leve, ele pode desbloquear um pouco a renina ao longo do dia. Então, o horário preferencial de coleta do rastreamento é pela manhã. Existe a recomendação do paciente estar pelo menos 2 horas, ter acordado pelo menos 2 horas, porque se o paciente andou um pouco antes da coleta, isso é mais um estímulo para o desbloqueio, e se a renina vier bloqueada, isso sensibiliza mais o diagnóstico. Eu geralmente não costumo fazer esse tipo de orientação, porque até o paciente acordar, pegar ônibus, chegar no HC ou mesmo fora, se for por um laboratório privado, ele acaba seguindo mais ou menos essa recomendação de ter coletado a aldosterona de manhã, 1 ou 2 horas depois dele ter levantado. Então, a recomendação é principalmente do horário coletar pela manhã. Olá, bom dia. Bom Muito dia. Obrigada pela aula, que foi excelente. Eu sou Andresa da geriatria e eu estou com dúvida mais relacionada assim à prática do dia a dia, não da geriatria, mas da medicina geral. Quando o paciente é muito jovem, tem ali menos de 40 anos, que evolui com hipertensão, aí você deu lá o diagnóstico, uma pressão que tem valores maiores que 150 por 100, não está fazendo uso ainda de medicação, tem uma obesidade associada, vale a pena a gente já fazer esse rastreamento e já dosar aldosterona, renina 2 vezes, tudo isso, fazer essa investigação nesse caso? Ou eu inicio um tratamento, controlou bem a pressão, está tudo bem, não preciso prosseguir com essa investigação, levando em consideração que a maioria da hipertensão seria essencial, esse tipo de coisa? Então, acho que com certeza está indicado o rastreamento. É que você pegou um paciente com menos de 40 anos, embora a maioria seja essencial, a chance de secundária em pacientes com menos de 40 anos aumenta para 30%. Então, numa doença muito frequente, 30% é realmente um número bem importante. Então, eu acho que tem indicação de investigação, até porque é nesse momento que, caso o diagnóstico do hiperaldosteronismo primário seja confirmado, você oferece uma maior chance para o paciente de curar da hipertensão arterial, caso seja unilateral, e lógico, nesse caso, pode ser que tenha outros componentes influenciando na pressão, como é o caso da obesidade. Mas, assim, a obesidade não é um critério para você não investigar hiperaldo, porque sobrepeso e obesidade é muito frequente na nossa população. 60% dos nossos pacientes com hiperaldo têm, no mínimo, sobrepeso, ao contrário dos pacientes com FeL, que são pacientes magros, que têm menos síndrome metabólica. Mas eu acho que a idade é o principal fator, especificamente nesse caso que você falou, para você realmente fazer o rastreamento para o hiperaldo primário. Obrigado. Excelente. Muito obrigada a todos. Vamos finalizar a reunião, agradecendo a participação e contando com vocês aí nas próximas reuniões. Muito obrigada.